Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Antes de eu começar essa videoaula, só para prestar um esclarecimento, você deve ter percebido que na segunda-feira, conforme de costume, eu não publiquei nenhuma videoaula e que além disso eu retirei 2 videoaulas do ar. Por que isso? É que na verdade na segunda-feira eu tinha um material já gravado, em torno de 3 horas de material gravado. E por motivos inexplicáveis, o software que eu utilizo para fazer processamento, ele corrompeu o meu material. Com isso, eu tentei, fiquei toda segunda-feira tentando recuperar. Em resumo, foi uma perda de tempo. Não consegui recuperar o material e vou ter que regravar tudo. E com isso, quando eu comecei a regravar, eu pensei, teve partes que eu fiz que eu achei que não tinham ficado bem explicadas. O que eu resolvi? Eu resolvi tirar as 2 últimas videoaulas e regravá-las novamente, para já ficar da forma mais, digamos, melhor explicada. Então, até com isso, vou até pedir desculpa aí, pois eu vou demorar um pouco mais, eu vou ter que regravar todo esse material. Então, provavelmente eu não vou conseguir postar essa semana aí conforme a gente está acostumado. Então, eu vou atrasar um pouco a postagem. Mas bem, continuando então. Nas videoaulas passadas, a gente aprendeu basicamente a incluir o fabricante, a listar os dados do fabricante e depois veio uma videoaula para tentar explicar a questão do metadata. Falta eu editar e excluir. Só que antes de editar e excluir, eu preciso fazer um preparo em cima da nossa... Eu preciso fazer um preparo antes para que a gente consiga, digamos, editar e excluir funcionar corretamente. Qual que vai ser o nosso princípio? Só para a gente lembrar. Deixa eu abrir aqui o fabricante. Por enquanto eu tenho um sistema aqui onde eu consigo cadastrar um novo fabricante. E eu tenho uma tela de pesquisa onde eu tenho essas opções. Vamos começar então a preparar nosso sistema para receber futuramente o editar e o excluir. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar 2 botões aqui nas opções. Eu vou adicionar 2 botões aqui. Vou adicionar o botão excluir e vou adicionar o botão editar. Então vamos fazer isso primeiramente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui então e vou adicionar esses 2 botões. Para adicionar esses 2 botões, eu vou vir aqui no fabricante pesquisa. Aí eu vou procurar a parte de opções. O botão de editar e de pesquisar vai ser muito similar ao botão novo. Por que ele vai ser similar ao botão novo? Porque, em resumo, ele vai redirecionar para a mesma página. Então, se você quiser até copiar o botão novo para ganhar tempo, eu recomendo. Então, você vai ter aqui 2 botões. Vai ter 2 botões. Você vai ter o botão excluir e vai ter o botão editar. Os 2 com o mesmo outcome, na verdade os 3, né? O botão novo, o botão excluir e o botão editar, eles têm o mesmo outcome, ou seja, o que quer dizer? Eles mandam para a mesma página de destino. Se eu vier aqui agora e dar um refresh aqui, pronto, ó, apareceu. O que pode acontecer se você achar que ficar muito grande, por exemplo, no meu caso, eu estou com 6 registros por linha. Então, se você quiser reduzir ou aumentar, no meu caso, eu sei que 6 registros por linha ficou bom. Agora, se eu clicar no excluir, aí ele vai para a tela de cadastro, posso voltar. Se eu clicar no editar, ele vai para a tela de cadastro, eu posso voltar. Se eu clicar no botão de novo, ele vai para a tela de cadastro e eu posso retornar. Então, eu fiz o primeiro acerto. Agora, o segundo acerto que eu vou fazer é colocar mais botões na tela de cadastro. Na tela de cadastro tem o botão novo, salvar e voltar. Falta o botão excluir e falta o botão editar. Eu, por enquanto, não vou me preocupar com sumir com os botões. Isso eu vou gravar numa videoaula futura. Então, eu vou adicionar 2 botões aqui no cadastro. Então, eu vou abrir aqui o fabricante cadastro. Vou abrir ele e vou adicionar 2 botões. No caso, tem que adicionar Command Button. Uma dúvida que eu estou recebendo, o pessoal pergunta, qual que é a diferença do Command Button para o Button? O Button, em resumo, ele serve para fazer navegação e ele não consegue chamar métodos, até tem como, mas, digamos assim, diretamente não tem como ele chamar actions. Não consegue chamar ações. Já o Command Button, ele é mais específico para ações. Então, a gente vai usar ele... Se a gente fosse fazer uma analogia com HTML puro, o button seria aquele link que você usava para navegar
e o command button seria aqueles botões de submissão. Então eu vou criar aqui mais 2 botões, só que eu vou fazer eles sem nada ainda. Então eu vou criar aqui mais 2 command button, vou criar 2 command button, um vale excluir. O action list e o update eu não vou colocar ainda, vou deixar para o futuro. E um botão editar. Então eu fiquei com 4 botões, que é o botão salvar, botão excluir, botão editar e botão voltar. Se eu vier aqui agora e fizer um refresh, você vai ver que vai aparecer 5 botões. No caso, ele ficou errado porque eu preciso aumentar aqui o columns. Eu preciso vir aqui no columns, por exemplo, e colocar, por exemplo, columns 5. Por que 5? Porque eu tenho 5 botões. Aí pronto, ó, ele ficou alinhado corretamente. Então agora quando eu entro através do excluir, ou se eu entrar através do editar, ou se eu entrar através do novo, eu vou ter esses 5 botões. Conforme eu disse, ainda não vou me preocupar com lógica de tela. Futuramente alguns botões vão sumir de acordo com a ação selecionada. Mas pronto, fiz a primeira parte já para deixar meio pronto. Tá, agora o que eu vou fazer? Qual que é o problema? Quando você clica no novo, a tela vem vazia. Quando eu clico no excluir, tela vazia. Quando eu clico no editar, tela vazia. Não é assim que tem que funcionar. Como deveria funcionar? O ideal seria o quê? Que quando eu apertasse aqui, por exemplo, eu escolhi, por exemplo, aqui, ó, esse produto aqui, esse fabricante que tem código 1. O que deveria acontecer? Quando eu apertasse novo, é certo e vazio. Mas quando eu apertasse o excluir ou editar, o correto seria que ele, no caso, apresentasse esses dados. Então, o objetivo dessa aula principal é fazer essa parte. Então, o objetivo principal dessa aula é, quando eu apertar o editar ou quando eu apertar o excluir, eu quero que seja selecionado a linha corrente. É isso que eu vou fazer nessa videoaula. Os botões foram só perfumaria para deixar já preparado para as próximas videoaulas. Bem, e como que eu vou fazer isso? Tem 3 formas de ser feito, pessoal. As 3 formas, se você pesquisar na internet, você vai ver que são formas... cada um fala que uma melhor que a outra e por aí segue. Eu tenho o Set Property Action Listener, que geralmente é usado mais quando eu uso sessão. E quando eu sempre estou na mesma tela, que não é o meu caso, eu tenho fparam e fattribute. O param, ele é mais usado quando você quer mandar, por exemplo, um dado cru. Eu quero mandar uma string, um inteiro, um float, quero mandar dados, um double, quero mandar dados primitivos. No caso, string até é uma classe, mas ele entra nesse caso, funciona bem. O attribute, ele é usado mais quando eu quero mandar objetos. Então, vai depender muito do que você quer realizar. Então, por exemplo, o que pode acontecer? De você querer selecionar alguém. E esse alguém que você vai selecionar vai depender do que você quer realizar. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no excluir, o que vai acontecer, por exemplo? Ele pode querer, no caso, eu quero carregar os dados que estão sendo mostrados aqui. Então, vai depender do gosto, vai muito de autor para autor. Eu, basicamente, gosto de usar bastante o método de parâmetro. Por quê? O método de parâmetro, geralmente, ele gera uma requisição mais leve. Por quê? No parâmetro, o que acontece com o parâmetro? Com o parâmetro, o mais comum é usar parâmetro para mandar a chave primária de quem você selecionou. Aí, o que acontece? Na outra tela, a partir da chave primária, eu consigo montar o objeto. É muito comum usar essa abordagem. Já com o atributo ele manda o objeto todo. Aí alguém vai falar para a gente, não, o atributo parece ser melhor, porque já manda o objeto montado. Só que ele gera uma requisição mais pesada. Apesar de você reduz uma requisição ao banco de dados, mas você manda uma requisição web mais pesada. Eu, particularmente, prefiro mais pesar no banco do que pesar na parte web. Então eu vou usar fparam para a gente fazer isso. Tá, como que eu vou fazer isso? O primeiro segredo que vai estar é o seguinte, quando eu clicar no botão excluir ou no botão editar, eu tenho que mandar o código de quem eu cliquei. Tá, como que eu vou fazer isso? Então vamos lá no fabricante pesquisa. Vamos no botão excluir e no botão editar.
Eu vou aqui criar o abre e fecha dele. Então, eu vou criar o abre e fecha dele, dos dois. Tá, o que eu vou colocar no meio? No meio, eu vou colocar esse fparam que eu falei para vocês. Fparam. O fparam, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de um name e ele precisa de um value. Então, o que é o fparam? O fparam é como se funcionasse como se fosse uma variável temporária. Ele é uma variável temporária. Então, eu estou mandando uma informação para outra página. É como se eu pegasse e mandar uma variável. Tá, como que vai chamar essa variável? Por exemplo, você pode colocar o nome que você quiser. Por exemplo, eu vou chamar ele de fabcode. Ou, no caso, quiser usar o nome correto mesmo, quiser usar código, fica a seu critério. Eu vou chamar de fabcode. O que eu vou mandar nesse fabcode? Nesse fabcode, eu vou mandar o código do meu cursor. O cursor eu já expliquei para vocês o que é, esse var aqui. Então eu vou pegar fabricante.código. Vou fazer a mesma coisa com o editar. Tá, aonde que eu vou ver essa variável? Essa variável, você vai ver ela aqui nesse ponto. Ó. Então vamos testar agora. Eu vou vir aqui, vou dar um refresh. Quando eu aperto novo, tranquilo, não aparece nada aqui porque eu não usei parâmetro. Só que quando eu aperto excluir, ó, quem veio aqui, ó o fabcode aqui, ó, fabcode igual a 1, voltar. Vou apertar editar aqui, ó. Ó quem veio aqui, fabcode igual a 32. Ou seja, eu mando para o destino uma variável através via get. Com isso, ele já é uma requisição bem mais leve. Tá, só que ainda eu tenho um problema. Eu mandei o código do selecionado, mas ainda não está aparecendo nada. Agora vamos fazer essa parte. Para fazer essa parte, você vai precisar mexer na parte Java. Então eu vou parar aqui o meu Tomcat e vou abrir o FacesUtil. No FacesUtil, eu vou criar um método temporário. Esse método temporário, na verdade, é um método temporário, né? Porque é um método estático, aonde esse método estático vai servir... Opa, ok. Esse erro aqui, se aparecer, pessoal, é problema de, às vezes, o processo do Tomcat que ele não consegue finalizar. Geralmente, reinicializando o PC, você resolve. No meu caso, eu só vou dar OK. Pronto. Eu vou criar aqui um método, vou chamar de public static string get param. Ele recebe o nome do parâmetro e ele vai retornar para mim um valor. Tá. O que esse getParam vai fazer? Esse getParam, ele vai extrair as coisas da URL. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso pegar o FacesContext. O FacesContext, eu já expliquei para vocês o que é. Em resumo, ele captura o contexto da nossa aplicação como um todo. Aí, eu preciso pegar o contexto do navegador. O contexto do navegador chama contexto externo. Então, eu vou apertar E, Ctrl espaço, e vou selecionar o external context. E aí eu vou criar um external context. O external context, ele é gerado a partir de um FacesContext, chamando esse método aqui. Então, criei esse external context. A partir do external context, eu consigo pegar um mapa de parâmetro. Então, o external context, ele tem um método que chama aqui, ó, get, deixa eu ver, get request parameter map, esse daqui, ó, get request parameter map. Então eu vou apertar M aqui, Ctrl espaço, vou escolher o map, esse terceiro aqui, ele vai ser string, porque ele manda tudo como string. Por que string? A primeira string é o nome, a segunda string é o valor. Então aqui eu tenho os parâmetros, então ele manda todos os parâmetros que você mandar. Esse mapa vai pegar todos. Por enquanto eu estou mandando um, mas pode ser mais de um. E agora o que eu vou fazer aqui, desse mapa de parâmetros, vou pegar o que eu quero. Então eu vou pegar string valor, recebe parâmetros.get, passando o nome. E aí eu retorno o valor. Pronto, está feito o meu getParam. Então ele vai pegar o contexto da aplicação, contexto do navegador,
No contexto do navegador, ele vai pegar todos os parâmetros. De todos os parâmetros, pelo nome, ele vai pegar o que eu quero. E aí vai retornar ele. Tá, onde que eu vou usar isso? Como que vai funcionar? Eu ensinei para vocês, nas videoaulas passadas, a usar um negócio que chama-se metadata. No metadata, a gente viu que eu posso chamar um método quando a página é carregada. Então, eu vou criar um novo método aqui no fabricante bin. Então, eu vou vir aqui, public, void. Vou chamar de carregar cadastro. Eu tenho aqui o carregar aqui, que é o carregar pesquisa. Esse carregar pesquisa está sendo chamado aqui, ó, carregar pesquisa. Se você até quiser, no caso, vou até chamar, vou mudar aqui, vamos mudar então primeiramente, carregar pesquisa. Pronto. Vem aqui no fabricante pesquisa e chama carregar pesquisa. Pronto. Só para ficar diferente, para não confundir. Eu tenho daí o carregar cadastro. O carregar cadastro também vai ter try catch, porque ele vai chamar o banco de dados. Então, vou fazer try catch aqui e vou colocar um erro. Então, erro ao tentar obter os dados do fabricante. Vou colocar essa mensagem de erro. O que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou pegar o método que veio, o valor que veio através da URL. Então eu vou fazer string valor recebe. Vou usar o faces util ponto get param e vou passar aqui o fabcode. Ah, de onde você inventou o fabcode, Sérgio? Ó, o fabcode a gente acabou de fazer ali, ó. A gente acabou de colocar ele aqui, ó. A gente acabou de colocar ele, ó. Fabcode, ele vem aqui da nossa interface gráfica. Então, eu tenho que escrever igualzinho você colocou. Erro comum, escrever errado. O que pode acontecer? Pode vir nulo. Vai ter um caso nosso que vai vir nulo. Quando for novo, não vai ter fabcode, então vai vir nulo. Então, nesse caso, eu preciso fazer um if aqui. Se o valor for diferente de nulo, o que eu faço? Eu carrego ele a partir do banco de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável temporária chamada código e vou converter o meu valor para código. Então, eu vou usar o conversor aqui, vou converter ele. E aí, eu vou criar o fabricante DAO. E vou, no caso, fabricante DAO. E vou, no caso aqui, invocar, vou buscar por código. Nós já temos um buscar por código. O buscar por código nós fizemos já na aula de DAO. E vocês já devem ter testado ele. Tá, mas aonde que eu vou buscar? Onde que eu vou guardar? Ué, você vai guardar no fabricante cadastro. Nós já temos um objeto do tipo fabricante. Então, até o fabricante cadastro, por coincidência, ele está sendo usado aqui, ó. Ó, ele está sendo usado aqui, ele está sendo usado aqui. Então, o que vai acontecer? Eu estou preenchendo ele. Tá, agora como que eu faço para funcionar? Para funcionar, você vai ter que vir aqui no fabricante cadastro, vai ter que definir o metadata. A gente já fez isso na videoaula passada. Você vai definir o metadata, metadata. Aí no metadata você vai criar, né, o nosso, no caso, fazer o f-meta, criar ele, né, o f-metadata mesmo. Opa. Você vai fazer igualzinho você fez aqui, ó. Você vai fazer igualzinho você fez aqui, ó, com f-metadata. f2. Metadata. Dentro do f-metadata eu tenho um f-event, aonde o tipo é pré-render view. E no listener, eu vou chamar o meu managedBin, ponto, o método carregar cadastro. Pronto. Agora deve funcionar. Vamos ver se vai acontecer algum erro. Então, aqui agora eu vou testar. Lembrando que você tem que estar com o Tomcat parado. Você tem que estar com o Tomcat parado para estar testando. Porque, no caso, você vai precisar, no caso, mexer na parte Java. Então, testando aqui agora, então, fabricantes. Aí eu vou estar testando aqui para mostrar para vocês se, no caso, tá funcionando. Agora aqui, então, quando eu aperto novo, ó, perceba que ele não carrega nada. Por quê?
Quando ele chama o carregar cadastro, ele não acha o Fabicode. Como ele não acha o Fabicode, ele não preenche. Voltar. Agora eu aperto excluir. No excluir, ó, ele trouxe as coisas agora. Ó. Allergan. Por quê? Porque veio o Fabicode. Como veio o Fabicode, no editar é a mesma coisa. Ó. Como veio o Fabicode também, ele sabe que daí ele tem Fabicode, ele extrai o Fabicode da URL e daí ele consegue fazer a parte de carregar cadastro. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula então. Então a gente já deixou tudo meio pré-configurado para dar continuidade no editar e no excluir. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir uma força para vocês aí, só mostrando, né, antes de finalizar, né, como ficou o fabricante pesquisa, né, com as alterações que eu fiz, né, estou esquecendo algumas videoaulas de fazer isso. Como ficou o fabricante cadastro, O fabricante cadastro ainda falta coisas para terminar. O faces util, como ele ficou, com o novo getParam, com esse método novo. E como ficou o fabricante bin nosso. Deixa eu aumentar os imports aqui. Então, como que ele ficou aqui para vocês verificarem. Bem, pessoal, então é isso que eu queria mostrar então. Pedindo uma força para vocês aí, para estar curtindo e compartilhando o canal e essa aula. A gente se vê na próxima, então. A gente vai dar continuidade, então, ao cadastro do fabricante. Abraços, até a próxima!